Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Vamos falar hoje então sobre essa data, o dia 11 de novembro, que é uma data que muitos chamam de portal. Essa data, claro, do ponto de vista numerológico tem a sua importância porque se trata de um número mestre. Então vamos lá, vamos falar sobre esse dia, como nós podemos aproveitar essa energia, sempre lembrando que não é por causa dos astros ou dos números que a nossa vida vai mudar. Nós temos que agir de acordo com essas energias. Sempre os números e os astros, eles se valem simplesmente da nossa bagagem e dos nossos méritos para que aconteça algo na nossa vida. Então, se nós temos méritos, ou seja, méritos do passado, claro, a nossa vida tende a fluir de uma maneira mais positiva, mais harmônica, mais equilibrada. Então, vamos lá. Primeira reflexão que nós temos que fazer nesse dia de hoje, principalmente depois do final da tarde, durante a noite, porque nós vamos ter ali não só o Sol em Escorpião, mas também a Lua em Escorpião. Então a noite desse dia 11 é muito mais especial, vamos dizer assim, para essa profundidade que tem a ver com o número 11. Primeira questão que nós temos que rever no dia de hoje, refletir muito. Eu sigo a minha intuição ou eu sigo a minha mente que está sempre duvidando, supondo, fantasiando? Eu sigo a minha voz interior, aquela voz interior que os antigos chamavam de mestre interior, de Buda interior, de Cristos interior, ou eu sigo a minha mente que está sempre dividindo, separando e gerando sempre percalços e não vê as oportunidades de evolução? Esse é o primeiro ponto. Eu estou seguindo de fato o meu mestre interior, eu estou realmente buscando uma iluminação interna no sentido de me conectar com aquilo que é mais real na minha natureza interna, ou eu estou sempre preso, sempre presa àquela movimentação psicológica, toda aquela agitação psicológica que é muito comum em todos nós. Então essa é uma primeira reflexão. Que tipo de iluminação interior eu estou buscando? Eu estou buscando de fato uma iluminação que me conecta com algo mais profundo na minha vida interior ou naqueles elementos que são mais superficiais e mudam o tempo todo, que são, claro, relacionados com a mente e com as emoções? Essa é uma primeira questão. Segundo ponto que eu trago aqui. Nós temos que perceber nesse dia de hoje, que é o dia 11, por ser o número mestre, e por ter essas energias de Escorpião, principalmente no turno da noite, até que ponto eu estou agitado ou não, ou seja, as nossas agitações. Tem um ditado antigo que diz que as águas mais profundas, elas correm com menos ruído, ou seja, quando há profundidade, vamos supor um oceano, aqui em cima não vai estar oscilando tanto. Agora, se nós pegarmos um riacho muito raso, as águas vão estar muito agitadas. Ou seja, se a nossa vida interior de fato ela é profunda, eu não vou ter tanta agitação interna, eu não vou ter tanta agitação psicológica, tanta movimentação mental, eu não vou ficar o tempo todo pensando e vivendo naquele desequilíbrio emocional. Então esse é um excelente dia para a gente perceber isso. Esse é um portal, digamos assim, para perceber se eu estou agitado ou não, se eu estou com mais profundidade ou não. E algo muito importante nesse dia de hoje, que é algo assim muito conectado com a energia do número mestre, que é o 11. O que eu faço tem um sentido ou não? Vejam essa reflexão como ela é bem importante, porque muitas vezes nós temos muitos hábitos que simplesmente são mecânicos. Nós fazemos porque a sociedade faz, nós fazemos porque alguém falou que é bom fazer, mas e o meu coração? Ele diz se o que eu estou fazendo tem sentido? Porque se eu estou fazendo de forma mecânica, sem consciência, sem clareza do que eu estou fazendo, eu estou caindo num hábito. E o hábito pode ser mental, eu posso estar preso num hábito mental e não saber de onde que veio esse hábito. Eu posso, obviamente, estar preso a um hábito emocional, um hábito energético, um hábito físico. Um hábito energético, por exemplo, que é muito comum em nós, reclamar. Reclamar o tempo todo. Esse é um hábito energético, porque são palavras, e palavra é energia. Então nós temos que perceber isso. O que eu estou fazendo tem sentido de fato também? O meu trabalho, a minha vocação, o que eu faço durante o dia, o que está dentro da minha agenda, isso está conectado com um sentido maior? O que eu estou fazendo está me levando para a evolução? O que eu estou fazendo está me levando, pelo contrário, está me levando a me separar dos demais? Está me levando a uma separatividade interna? Ou o que eu faço está me levando à minha parte mais instintiva o tempo todo? Essa é uma importante reflexão. O que eu faço tem sentido? E a partir desse momento, para transformar o dia 11 num portal, como já falei várias vezes aqui no meu canal, não gosto muito dessa palavra.
Porque não é o portal que vai resolver tudo, são as nossas atitudes, né? É o nosso despertar de consciência que vai resolver a nossa vida, digamos assim. Então nós temos que perceber isso. O que eu faço faz sentido? Então a partir desse dia, a partir do dia 11, que sem dúvida, do ponto de vista numerológico, tem uma profundidade. E do astrológico também, porque como falei, nós vamos ter aí o Sol, Marte e também a Lua agora entrando em Escorpião. A Lua entra em Escorpião agora no final da tarde desse dia 11. Então é um excelente dia para a gente refletir sobre essas coisas. Outro ponto bem importante. Tudo que eu já vivi até aqui e o que eu estou vivendo nesse dia 11, perceber o significado oculto disso que está acontecendo. Ou seja, o significado por trás, o significado oculto. Ou seja, o que eu estou vivendo tem uma causa. O que eu estou presenciando agora, as circunstâncias que eu vivo, elas são justas. Por quê? Porque tem causas anteriores. O problema é que muitas vezes nós não percebemos as causas que nós mesmos causamos. Intenções positivas ou negativas do passado, pensamentos positivos ou negativos do passado, emoções, sentimentos ou positivos ou negativos, palavras que constantemente usávamos e usamos, elas são palavras positivas ou negativas. E o que eu faço ou deixo de fazer? Essas ações são positivas, contribuem para a sociedade, contribuem para a minha evolução ou pelo contrário? Então perceber nesse dia 11 o significado do que está acontecendo, a causa que está por trás, qual é a raiz do que está acontecendo. Esse é um excelente momento para fazer isso, fazer essa reflexão nesse dia 11. E perceber, sem dúvida nenhuma, nesse portal, né? Nesse portal do dia de hoje, perceber que os nossos fracassos, os nossos erros, e no fundo, fracasso não existe, simplesmente o que existem são erros e que a gente pode, a partir desse erro, subir o próximo degrau e continuar, claro, errando o mínimo possível, mas sempre entendendo que o erro faz parte da experiência humana. Perceber que os erros e aquilo que a gente julga como fracasso, muitas vezes os erros são os nossos mestres, os nossos maiores mestres, porque eles nos ensinam com muita profundidade. E perceber que os fracassos muitas vezes são uma bênção disfarçada. Muitas vezes nós vamos por um caminho e a vida não abre essa porta. E a gente pensa que foi um fracasso, mas logo depois a vida vai abrir uma outra porta mostrando que o caminho era logo ao lado. Então perceber que muitas vezes a gente vai errar, sem dúvida nenhuma, a gente vai se equivocar. E perceber que isso faz parte da experiência humana. Como falei, o ser humano não é perfeito. Inclusive nada do cosmos seria perfeito, porque tudo está vibrando, tudo está em movimento dentro do cosmos. E se está em movimento, se está em vibração, é porque está buscando algo. Justamente a única coisa absoluta e aquilo que nós podemos definir racionalmente como perfeita seria de fato a raiz do universo. Aquilo que está para além do universo, aquilo que veio antes e que é o fim do universo também, mas que, claro, permeia todas as coisas também. Isso é a perfeição. Agora, o mundo aqui material, vibratório, isso aqui está tudo vibrando, e se está vibrando, como falei, é imperfeito. Está buscando ainda uma harmonia perdida, vamos colocar dessa forma. Então que a gente possa aproveitar esse dia 11, né, de novo, limpando um pouco dessa coisa meio, né, entre aspas, mística, né, do dia 11, portal, meu Deus, agora minha vida vai mudar. Vai mudar se eu fizer o movimento, se eu melhorar os meus hábitos, se eu me conectar com a minha intuição, como falei aqui, se eu ouvir o meu mestre interior, ou a minha mestra interior, como vocês queiram chamar, e seguir os ditames dessa minha voz interior. Aquilo que Helena Blavatsky chamava de a voz do silêncio. Ou seja, quando nós atingimos um silêncio interno, vem uma voz. E essa voz é a voz da realidade. Aquilo que Jesus chamava de reino dos céus. Aquilo que Lao Tse chamava de Tao. Aquilo que Buda chamava desse estado de búdico, né, de iluminação interna, que é o contato profundo com a nossa raiz espiritual e, obviamente, com o nosso mestre interior. Então, que a gente possa aproveitar esse dia 11, né, com mais consciência, que isso é de fato que nós temos que buscar. Uma consciência com menos limitações, uma consciência que se expande como um sol nascendo e dessa maneira, então, a gente pode sair desse dia 11 um pouquinho mais iluminado para aproveitar os próximos dias, obviamente. Lembrando, vamos ter aqui lives aqui no canal. Vou deixar aqui o link na descrição para essa pré-inscrição para essas lives. Nós vamos apresentar agora no final do mês. E, como sempre, deixe seu like se você gostou desse vídeo.
Também se inscreva no canal caso não seja inscrito ou inscrita e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço.